Hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Já se inscreve aqui no canal e enche esse negócio aqui de like, ó, porque eu sei que vocês gostam de Dawson's Creek e eu vim aqui pra falar sobre Dawson's Creek com vocês. Vim aqui pra falar sobre a sexta temporada, o que eu achei, já fiz um analisando a segunda, terceira, quarta, quinta e agora a sexta temporada pra gente finalizar. Eu vou contar um pouco aqui da temporada e um pouco do que eu achei do final, do finalmente que tem ali Dawson's Creek, passando aí por alguns episódios da vida real, né, o que eu li lá no livro da Busy Phillips, enfim, tudo o que eu senti vendo essa última temporada de Dawson's Creek, que pra mim foi uma das piores até o momento, tá bom? Eu tô reassistindo a série, então eu tenho uma visão completamente diferente de quando eu tive da primeira vez que eu assisti. A gente começa ali a primeira temporada, então, com o Joey e o Dawson e a Joey. Na verdade, começa a Joey narrando a série, né? Assim, no primeiro capítulo, ela narrando. Você fala, gente, mas o que aconteceu com Dawson's Creek? Virou Joey's Creek? E eu comentei com isso com vocês no vídeo anterior, quando eu estava analisando a quinta temporada de Dawson's Creek. Virou Joey's Creek? Aparentemente sim, né? Que ela tentou ir lá no aeroporto, se declarar pra ele, enfim. Também tem a questão do Pace com a Audrey, o Jack, enfim, várias histórias aí pipocando. Mas vamos começar então com o Dawson e a Joey. Eles finalmente se acertaram, né? Finalmente tiveram a primeira vez que a gente estava sempre esperando que o Dawson ficasse com a Joey. Fico muito feliz que eles tenham tido a primeira vez e a série acabou logo em seguida, mesmo eles não ficando juntos. E aqui eu tô dando spoiler do final, tá? Eles não ficam juntos. Mas foi legal porque eles passaram por todas as fases. A fase de que eles eram amigos de infância, a fase que eles namoraram lá no colegial e a fase de que eles tiveram um relacionamento breve, duradouro, mas foram até os finalmente e a gente pode falar que eles seguiram em frente, apesar de eles terem tudo. Foram tudo até os finalmente, tá bom? Então a gente tem ali o começo do Dawson com a Joey, ele finalmente foi lá pra Los Angeles pra continuar a faculdade dele, e daí você já se pergunta como que vai continuar ali na série. Então eles encontram um furo no roteiro, como se estivessem gravando na cidade de Boston, pra que o Dawson ficasse ali próximo dos amigos, né? Porque ele estivesse ali ainda na história, porque a história chama Dawson's Creek e não Joey's Creek, né? Mas a gente tem pouquíssimos, assim, pra começar, o Dawson some da série nessa temporada. Ele tem uma história, se ele na quinta temporada tá com uma história secundária, ou uma história, tipo, bem baixo da secundária, quase sumindo na história, aqui menos ainda, gente. Aqui ele some completamente. Aqui, com a desculpa de que ele estava, entre aspas, ocupado, ele nem aparece na história. Às vezes eles pegam a Audrey, que também morava em Los Angeles, e colocavam alguns episódios ali com o Dawson em Los Angeles, e assim, ele fica bem avulso de toda a história. Enquanto todos os amigos estão lá em Boston, o Dawson tá em Los Angeles e tá completamente avulso. Então tem lá a história do Dawson com a Joey, eles finalmente têm alguma coisa, tem a primeira vez, e você fala, agora vai, agora engata. E se eles tivessem engatado, ainda que a Joey tivesse ficado com o Pace no final, que foi o que eu gostei, amei, eu acho que teria dado muito certo Dawson's Creek, de verdade. Se eles tivessem ficado uma temporada inteira juntos, eu acho que Dawson's Creek teria uma sétima, uma oitava temporada real, oficial. Porque o que estragou foi esse lenga-lenga, essa coisa, tipo, sabe? Igual o Derek e a Meredith, quando ficaram juntos em Grey's Anatomy. Cara, tipo, a série se estendeu, assim, foi embora. Facilita, ajuda, dá uma impulsionada na série. Agora, quando fica muito nesse lenga-lenga, atrapalha muito, assim, a história em si. Enfim, vou tentar sair um pouco aqui do Dawson e da Joey e falar separadamente. Eles acabam seguindo seu caminho, a Joey não curte o que ele faz, e fica muito claro, que a Joey vinha sendo aquela menina indecisa. A Joey é uma personagem muito complexa. Eu detestei a Joey na segunda, terceira, quarta temporada. Na quinta eu comecei a gostar muito mais dela. Na sexta, eu apaixonei pela Joey porque ela cresceu muito como mulher e tal, mas ela ainda vinha carregando aquelas dúvidas de infância e tal, então realmente assim, eu não gostava, mas eu aprendi a gostar da Joey. Eu simplesmente me daria muito bem assistindo só uma série só com a Joey, por exemplo, numa sétima, oitava temporada, pra saber mais sobre a vida da Joey, porque é uma personagem complexa, mas as decisões que ela tomava eram sempre, ai, Dawson, não te quero porque eu não tô me sentindo bem, ai, Dawson, não te quero porque eu tô com dor de cabeça, enfim, não era pra Joey ter ficado com o Dawson, tipo, não faz o menor sentido. Que bom que acabou, que bom que eles colocaram um ponto final, que bom que o Dawson teve um relacionamento ali com a Natasha, como atriz. Queria que tivesse sido melhor desenvolvido, queria que a Natasha não fosse uma personagem tão vazia, tão mesquinha, tivesse envolvido com outro ator lá no decorrer da história, tivesse, entre aspas, traído o Dawson, mas não traiu porque não era um relacionamento fechado em si. Teve aquela história do diretor, que também tinha muito potencial pra história, pra acrescentar, pra ser um personagem muito legal,
mas, cara, ficaram patinando num cara muito chato, fizeram muitas gracinhas em relação ao assédio, que é algo muito ruim, eu já reclamei aqui, já fiz um vídeo, é um dos mais assistidos no meu canal, tem mais de 50 mil views, que eu falo do assédio nos bastidores de Dawson's Creek, de One Tree Hill, que muitos atores queriam terminar a série, mulheres, né, porque eram assediadas pelos diretores de ficção, então algo, assim, completamente abominável. Enfim, eles fazem muita gracinha disso porque o Dawson tava construindo a história dele, filmando e tal, então ficavam o tempo inteiro os diretores dando em cima das atrizes. Os personagens secundários em Dawson's Creek, eles têm muita dificuldade de serem introduzidos na história. Por exemplo, eu vi que eles conseguiram introduzir super bem o Jack, mas foi por muito pouco que eles não perderam o Jack ali na quarta, quinta temporada. Mas eles introduziram bem a Andy, a Audrey também aí na quinta, sexta temporada. Então, eles souberam fazer histórias muito profundas, mas alguns personagens secundários são muito ruins. Eu não sei como eles conseguem manter uma storyline tão ruim com esses personagens. Se tivesse tido mais profundidade no relacionamento do Dawson com a Natasha, teria ficado incrível. A Joe e o Ed, né? Ela começou a ficar com o Ed ali no final no começo da temporada, foi até o episódio 14, 15. Cara, teria dado um chip muito legal. O Ed tinha uma história muito interessante pra trazer, uma bagagem muito boa pra série, sabe? Mas enfim, eles não souberam utilizar aquilo muito bem. E daí o que eu senti? Não sei se vocês sentiram isso. Eles tinham toda uma temporada preparada, o Dawson tava sumindo, tinha episódios que ele nem aparecia. Talvez o ator fosse sair da série, mas aí também não teria como chamar Dawson's Creek, enfim. Só que a série foi meio que cancelada pela queda de audiência, né? Enfim, começou a ficar ruim e a série foi cancelada. Ali no 12º episódio, eles entenderam, né, que a série ia ser cancelada, eles começaram a trazer toda a história que ia ser desenvolvida por uma sétima, eventual oitava temporada e começaram a resumir muito rápido. Do tipo, de repente, a Joe e o Pacey começaram a se entender e começaram a ficar juntos do nada. Você percebia que o Pacey estava tentando desenvolver o relacionamento dele com a Audrey, que terminou também do nada ali no comecinho dessa sexta temporada. Eu dividi a sexta temporada em 2 blocos, tá? Primeiro ali a gente tem a sexta temporada num ritmo lento, né, as coisas vão acontecer, e um ritmo muito acelerado na segunda parte, que é quando a Jen tem filho, a Jen tem doença, a avó também descobre que tem câncer, tudo é muito corrido. Por quê? Porque essa segunda parte provavelmente seria uma temporada inteira, né, ou 2 temporadas, o desenvolvimento da gravidez da Jen, da Joey, né, a questão da faculdade e tal, dos relacionamentos dela com o Pacey, e daí eles tiveram que fazer, tipo, tudo muito corrido, tudo muito rápido, então fizeram ali num segundo bloco no final da segunda temporada. O Pacey tava um idiota nessa primeira parte aqui da sexta temporada, tava muito idiota. Ele foi pro emprego que ele não gostava, ele ganhou muito dinheiro. Não faz sentido ele ganhar aquele tanto de dinheiro, tipo, do nada. Em 2 semanas de trabalho ele estava comprando uma BMW, ele começou a trabalhar com um corretor de ações, foi o que eu entendi. Até porque ele emprestou um dinheiro pro Dawson e daí perdeu esse dinheiro, daí ele teve que recuperar, enfim. Corretor de ações e de repente ele começou assim, em 2 semanas ele já estava ganhando uma BMW. Gente, não faz sentido. Espera aí 1 ano, 2 anos, você pode ganhar muito dinheiro, mas em 2 semanas, tipo, gente, quem ganha tanto dinheiro em 2 semanas? Quem pega um apartamento, carro, presente caro pra família inteira, enfim. O Pacey virou um retardado. Ele começou a seguir tudo o que o chefe dele dizia e mandava, e daí ele começou a dar muitas mancadas com a Audrey. Ele já tinha dado mancada na temporada anterior, ele já tinha traído a Audrey na temporada anterior, então ele já tinha pisado na bola, ela perdoou, e daí ele vai lá e fala que não gostava mais dela e tal. Tentaram voltar e o Pacey com a Audrey, não deu certo. Ele tentou desenvolver um relacionamento entre o Pacey e a Emma ali, que morava naquele apartamento que dividia com o Pacey. Também não deu certo essa história, por conta, eu acho que, do cancelamento da série. Tanto que a Busy Phillips falou que um dia, num almoço, o Dawson falou: parabéns, Phillips, você mal chegou na história e ela já foi cancelada. Então o Dawson foi um pouco grosso, mas você via que o autor do Dawson, né, o James Van Der Beek, tava nem aí pra série, tanto que ele sumia, as histórias... Enfim, a história tava muito fraca do Dawson. Não tinha mais como ele ser mantido na série, a não ser que fosse algo muito, muito, muito importante. Se tivesse feito que nem o One Tree Hill, passam 5 anos, daí eles voltam pra casa e se reencontram, cara, teria dado muito certo. Foi o que aconteceu no final da temporada. Quando eles voltaram, 2 episódios, foi muito rápido pra gente saber tudo o que tinha acontecido. O que o Jack fez, porque o Jack tava dando aula, por que a Jen engravidou, por que o Dawson lançou um filme, uma série sobre a vida deles, e por que a Joey foi morar em Nova York com um cara. Cara, você queria muito saber. Então, e em One Tree Hill eles fizeram isso, eles soube brincar muito bem com essa questão. Acabou ali a escola, ao invés de mostrar eles indo pra faculdade, deu um salto no tempo, 4 anos depois. Daí de repente voltou, tudo tava diferente, a Brooke tava famosa, a Peyton, enfim, é outra série, não quero falar aqui dela.
Mas foi uma sacada inteligentíssima que Dawson's Creek só soube fazer no último episódio. E daí não resolveu. Por quê? Porque já era o último episódio, já tava indo pro ar, já tava acabando. Mas enfim, foi essa aí o desenrolar aí da sexta temporada. Nós também tivemos a doença da Grandma, né, da vovó, que foi muito, muito triste, muito pesado pra série. E eu acho que isso teria sido desenvolvido numa sétima temporada, eventualmente. Teve o relacionamento da Jen com o JC. Cara, o JC, ele foi um cara legal? Não sei. Ele era muito honesto com ela. Tanto que ele falou, olha, não quero ficar com você porque eu tô apaixonado por uma outra pessoa, porque eu não tô afim, enfim. Ele foi muito honesto. Teve um momento ou outro que ele foi meio babaca. Mas ok, as pessoas não tem como ser 100% perfeitas, né? Mas dava certo. Eu acho que tinha tudo ali pro JC e a Jen terem um relacionamento bacana, né? É CG, JC? Acho que é JC, não sei. Não... CJ eles falam. CJ. Enfim, não lembro o nome dele, mas vocês sabem de quem que eu tô falando. Tinha tudo pra ter um relacionamento legal, um relacionamento maduro. Daí ela fala no café da manhã que o único relacionamento maduro foi que ela tinha tido com ele. Eu falei, gente, mas ela teve um relacionamento muito legal com o Dawson na quinta temporada. Vocês esqueceram disso? E vai lá no vídeo que eu falei sobre a quinta temporada, que eu achei muito aleatório o relacionamento do Dawson e da Jen. Gente, eu achei muito aleatório o relacionamento do Dawson com a Jen. Muito, muito. Eu fiquei muito bravo quando eles fizeram isso lá na quinta temporada. Mas enfim, ela solta esse comentário que ele era o único relacionamento adulto que ela já tinha tido na vida. E daí é legal, porque realmente eu acho que eles teriam dado certo. Tem a história do Jack com o professor, e daí foi muito legal, porque o Jack, ele foi um personagem muito tipo, olha, você é muito bonito, você é um cara incrível, mas não dá porque você tem uma família, então com licença. Então você vê que ele desprendeu daquele Jack babaca, idiota que ele era na quinta temporada. Foi um Jack muito mais maduro, que ele se viu que ele escorregava naquele sentimento, tipo, eu quero ficar com ele, mas ele tem uma família, então não vou. Mas ele ajudou o cara a sair do armário também, então assim, foi legal, porque teve o toque dele ali do personagem, da bondade, que o Jack é um cara muito bondoso, é um cara muito humano, que ele tinha ficado tosco na quinta temporada, mas voltou a ficar legal. Mas foi legal, porque ele teve um relacionamento legalzinho também com um amigo ali do CJ. E daí eu acho que assim, de história é isso. A Jen teve a importância dela durante toda a temporada, ela é muito engraçada, ela é uma personagem muito profunda. Teve a questão do relacionamento ali com a mãe dela, que ela começou a desenvolver ali quase no final da temporada, mas a série foi cancelada, eles tiveram que correr muito. Daí temos, muito importante, a Joey com o Pace no final da temporada. Eu tinha esquecido daqueles momentos em que o Pace, ela trabalhou junto com o Pace, daí eles ficaram no supermercado, daí eles começaram a rebuscar todos aqueles sentimentos antigos, tanto que ela acaba terminando com o Pace. Gente, eu tinha esquecido completamente disso, completamente disso. E daí foi legal, porque teve um porquê do final. E eu não sei por que tinha apagado a Joey com o Pace ali no final. Eu lembro deles na terceira e quarta temporada, mas na sexta eu não lembrava absolutamente nada. E foi legal, porque foi muito gostosinho. Sempre quando eles desenvolvem a Joey com o Pace, é sempre muito gostoso, é sempre com muito carinho, é sempre com muita profundidade, uns diálogos muito bons, as falas são boas. O carinho que um personagem tem pelo outro, a sinceridade do Pace. Ele tinha se tornado um idiota no começo da temporada. Ele voltou a ser um cara legal por conta ali da Joey, das coisas que a Joey falava, dos papos. Você viu que ele voltou no eixo. O Pace voltou a ser quem ele era no eixo. E eu gostei muito desse finalzinho, de quando eles se acertam, de quando eles estão juntos. Pra mim foi o meu momento favorito aí da sexta temporada. Foi a partir do 12º episódio pra frente. Fiquei muito bravo que a Joey, em determinado momento, ela deu um pé no Pace pra ficar com o Ed. Mas eu fiquei muito bravo, muito. Antes eu tinha raiva da Joey, porque ela dava um pé no Dawson. Eu fiquei muito bravo quando ela deu um pé no Pace pra ficar com o Ed, que depois deu um pé nela. Bem feito, amiga. E vamos falar do final. Bom, o final a gente vê ali que faltam 2 episódios pra acabar. Os episódios não tem link, né? Então o 20... Foi 23, 24 foi o final. O 22 acabou de um jeitinho lá, daí o 23 mudou tudo. A Joey tava em Nova York com um cara, assistindo a série lá do Dawson Leary, enfim, que era o Dawson's Creek, ela na personalidade. E daí eles desenvolvem um final. A Jen aparece com um filho, ela fala que o pai engravidou ela, a gente não sabe quem que é, mas imagino que não seja um personagem que a gente conheça, né? Deve ter sido ali no meio do caminho, ela engravidou, enfim. Mas eu queria que tivesse sido mais explorada essa história, tanto que eu já até pensei em fazer uma fanfiction também da Jen, como foi a gravidez da Jen, né? Quem era o pai, enfim. O pai talvez não nos interesse, nem tem como eu saber ou tentar adivinhar, mas eu queria escrever uma fanfiction de como foi o desenvolvimento da gravidez da Jen, como ela olhava pra barriga e se via grávida. Pensei numa fanfiction, sei lá, de tipo 10 páginas.
acho que teria sido muito, muito, muito legal. Enfim, a Jen é uma personagem muito querida, queria que tivesse desenvolvido mais. O Jack, de repente, está com o Doug e foi fantástico, porque o Pace, a vida inteira, falou da sexualidade do Doug e, de repente, ele estava ali com o Jack e eles formam um casal incrível, 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 perfeito. Deviam ter tido alguma coisa desde o começo, desde sempre. Eu teria super shippado desde o começo e foi muito, muito, muito surpreendente. Abordaram a questão da sexualidade ter desenvolvido, tanto que estava passando um senhor de idade, cumprimentou ali o casal, né? O casal Doug e Jack, então foi muito, muito legal. A doença da Jen, eu entendo que ele matou algum personagem principal. Eu, como escritor, como se algum dia obviamente vou lançar meu livro em algum momento, eu vou matar algum personagem principal, porque eu acho que isso faz parte da vida. Batalhas, guerras, alguém principal morre, alguém muito querido morre, alguém da sua família muito próximo morre, assim, é uma quebra, e tanto que ele deu uma entrevista falando sobre isso, é uma quebra da infância pra vida adulta. Na vida adulta as coisas acontecem, e às vezes não acontece nem só na vida adulta, acontece também na infância, o que é mais doloroso ainda. E é uma história que trata de maturidade. Dawson's Creek fala sobre amadurecer, amadurecimento, você sair da infância do mundo cheio de imaginação e ideia e você ir para um mundo completamente adulto. Então você perder um amigo, perder um ente querido, perder alguém muito especial na sua vida faz parte. Infelizmente faz parte, acontece. Então foi a perda da Jen na série. Ficamos todos muito tristes, podia ter morrido Jack, ou enfim, a gente teria ficado triste igual se fosse o Dawson e tal. Mas a Jen era muito querida, né? Muito, 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 muito querida. E foi um choque, foi uma surpresa. Muita gente foi contra a morte dela, mas eu entendo, ok, assim, é aceitável. E o desfecho que o filho dela acabou ficando pro Jack, pro Doug, deu um sentimento assim, foi triste, mas ok, as coisas vão ficar bem, vai dar tudo certo. E daí a gente tem lá o relacionamento do Dawson com a Joey, desenvolvendo, entre aspas, porque eles falam o tempo todo que eles são almas gêmeas, mas a gente vê que não tem, são almas gêmeas, mas não podem ficar juntos, cada um no seu quadrado, cada um no seu mundo. O Dawson aparentemente não ficou com ninguém, ficou namorando com o trabalho dele, e uma das falas, acho que foi na décima no episódio, ele fala pra mãe dele que ele adoraria não ter obstáculos, que ele adoraria não ter relacionamentos, que ele gostaria de ficar casado com os filmes de Hollywood dele. Então talvez aquela pequena fala que ele tem ali com a mãe dele seja o resumo da vida dele, foi o resumo que aconteceu com ele. Ele ficou simplesmente fazendo os filmes dele em Hollywood, fazendo a série dele, né, do Dawson Leary em Hollywood e acabou. Era isso que ele queria. E a Joey ficou com o Pace sem peso na consciência, porque ela precisava de alguém. O Pace se tornou cozinheiro lá em Cape Side, né? Então foi um final incrível para o Pace. Ai, gente, o Pace, né? Tipo, o Pace é simplesmente incrível. Por mais que ele tenha sido babaca no começo da temporada, ele voltou a ser o Pace de antes. E o Pace de antes é sempre incrível. O Pace cozinheiro é o melhor Pace que existe em toda a história. Então, eu gostei do final com a Joey. O Pace com a Joey foi incrível. Na primeira vez eu lembro que eu fiquei frustrado, porque eu queria que o Dawson tivesse ficado com a Joey. Mas vendo toda a série desse ponto de vista, faz muito sentido que a Joey e o Pace tenham ficado juntos. Pra mim, assim, foi incrível, foi fofo. E foi o que ela disse, embora a Joey tenha ficado com o Pace, o Dawson ficou com a Joey lá na outra série, né, na série de televisão que tava passando, que foi o final aí que o Dawson deu. E é legal que a Joey fala, você tem a sensação de viver duas vezes, você vive a vida do Dawson e você vive também a vida da série. Achei muito incrível, toda aquela sensação também de nostalgia, de Cape Side, da casa do Dawson. Eu visitei a casa do Dawson em Wilmington, infelizmente eu não pude entrar e tal, mas é uma sensação ali muito de nostalgia, aquele jardim onde eles cresceram, e daí eles olham pros irmãos dele, né, pra Lily, pro Christopher, eles veem que eles vão passar por momentos muito parecidos que o Dawson passou ali com a Joey. Faz parte, é uma cidade pequena, né, é um mundo pequeno e eles cresceram e foram para a vida adulta. Eu simplesmente amei, achei incrível o final, gostei pra caramba. Teve aí seus defeitos, nem tudo é perfeito, obviamente, mas foi incrível. Quando eu terminei a série, desliguei o controle e falei, gente, o que eu faço? Eu fiquei 3 dias, gente, 3 dias me sentindo órfão de uma série incrível que eu já tinha assistido e eu já sabia o final. Ou seja, eu fiquei órfão de novo na mesma série. Tô pensando em assistir a primeira temporada só pra fazer o que eu comentando. Se vocês querem ver que eu comente a primeira temporada, foi o único vídeo que eu não gravei de toda a série.
volta aqui, deixa história de like aqui embaixo. Esse vídeo passar de 100 likes, eu volto pra fazer o comentando a primeira temporada de Dawson's Creek, tá? Que vai ser inclusive agora na Netflix, no dia 15 de janeiro. E também queria comentar sobre a jornada da Joey num vídeo separado, falando só sobre a Joey, sobre Dawson e Pace, sobre... Dawson e Pace, na verdade, também, como briga como irmãos, né? Que eles foram aí também sobre a Joey com o Dawson, a Joey com o Pace, enfim, acho que a gente tem muito pano pra manga pra conversar, tá bom? Mas não esquece do like, de se inscrever no canal para os próximos vídeos e pra saber se você gostou desse vídeo, tá bom? Beijo, abraço, até mais e tchau!